Seja muito bem-vindo a 2022. Que esse ano seja muito, mas muito melhor que 2021, que tenhamos solução para a pandemia, que tenhamos solução para um presidente que precisa ser mais empático com o povo e mais enfático nas medidas de combate à pandemia e que, na minha opinião, que o Lula não seja eleito. Mas essa não é a opinião do desembargador Ciro Darlan. Hoje vamos ter um embate ideológico daqueles. O desembargador Ciro Darlan defendendo a posição de esquerda e o escritor Marcelo Setsky e o advogado criminalista Roberto Vitaliano defendendo o setor da direita. Vai ser de lascar. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Boa noite, meu querido Ciro Darlan. Boa noite, meu querido Roberto Vitaliano. Boa noite. Nós vamos protagonizar o último confronto, debate sobre notícias brasileiras do ano de 2021, esperando que 2022 seja um ano mais compatível com as nossas vontades, com os nossos desejos, com a nossa saúde, com a nossa alegria, com as nossas conquistas, com a nossa verdade. E eu quero procurar fazer um programa hoje ligado especificamente ao que nós esperamos do que vem por aí para o Brasil e para o mundo no ano de 2022, se é que alguém acredita, eu não acredito, que da noite de 31 de dezembro de 2021 para amanhã, de 1º de janeiro de 2022, algo se modifique no horizonte do planeta Terra ou do universo. Enfim, vou começar com Ciro Darlan e vou perguntar a ele o que é que ele espera da vida no ano de 2022, mas não em termos de sonho, e sim em termos de realidade. O que é que ele acha, Ciro Darlan, que vai acontecer nesse ano de 2022, que é um ano de eleição para governadores, para presidentes da República, o que vai acarretar mudança no secretariado em todos os estados brasileiros, e mais do que isso, mudança, seja lá quem for o presidente da República eleito, mudança nos quadros de ministros de Estado brasileiro. Eu sou esperançoso, Ronaldo. Eu tenho esperança, né? Eu trabalho com criança desde que me profissionalizei e gosto muito de ter esperança de um dia melhor. Eu acho que esse negócio do dia 31 para o dia 1º é uma convenção, né? Muda o ano por uma convenção. É um dia igual ao outro, depois do outro. Apenas socialmente convencionou-se a chamar o ano de 2021, o ano de 2022, que, inclusive, para você e para outras pessoas, você como judeu, o ano novo seu é completamente diferente do nosso, né? Não, eu tenho a sorte de poder comemorar, celebrar ou participar de 2 eventos de anos novos, né? É o Ano Novo Judaico. Esse ano nós passamos para 5.782, e o Ano Novo Gregoriano, que é o ano de 2022, que nós vamos entrar agora. Pois é, então isso só demonstra que isso é uma convenção, né? Você já está com 5.000 anos aí de civilização e nós começamos com o nascimento de Cristo. Mas eu tenho muita esperança. Eu acho até, pelo fato de ser um ano de eleições, as coisas devem mudar, né? As coisas devem passar pela experiência que nós estamos passando. E isso é próprio de uma democracia, né? O eleitor escolhe os seus governantes e depois de um período, de um mandato de experiência, seja no legislativo, seja no executivo. É uma pena que também não seja no judiciário, né? Eu gostaria que no judiciário nós também pudéssemos renovar, porque uma justiça envelhecida, uma justiça encarcomida, e como diz aqui o ditado popular, né, uma justiça tardia que deixa de ser justiça, passa a ser uma injustiça. Então, mas eu tenho esperança que
o povo mais amadurecido saberá escolher governantes melhores do que o que nós tivemos nos últimos anos. Nos últimos anos, nós estamos pagando um preço caro, com o país em crise, não só uma crise de saúde, mas uma crise política, né? Com um país dividido, uma sociedade em que quem não está está contra e acaba se vendo não como adversários ideológicos, mas como inimigos, né? As pessoas estão muito dentro de uma doutrina do ódio, estão se tratando com menos humanidade e com mais agressividade. Roberto, querido, qual é a tua avaliação? Eu sempre fui otimista, né? Sempre fui otimista em relação ao nosso país, em relação ao ser humano, apesar da gente saber que tem sempre nada é perfeito, né? O bom o ótimo é inimigo do bom. Então, existem muitas falhas, né? Muita coisa a ser corrigida, mas existem alguns dados objetivos que indicam que 2022 será um ano muito melhor. E eu me baseio no que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. E não é preciso um estudo profundo. Naturalmente, eu me guio pelo noticiário e procuro fazer um balanço do noticiário, né? Procurando extrair das informações aquelas que são mais críveis, né? Aquelas que são mais razoáveis. E a gente vê o seguinte, o funcionalismo público, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, estava desesperado, né, com salário atrasado. Os municípios do estado, todos eles com os funcionários recebendo o 13º salário 2 anos depois, não tinha dinheiro para investimento, não existia uma programação para frente, né, criando uma expectativa positiva a respeito das coisas que iriam acontecer no Estado, nas cidades do Estado, e hoje a gente vê o funcionário está recebendo em dia, o 13º está sendo antecipado, o governador do Estado do Rio de Janeiro fala em dar aumento ao funcionalismo, né, em geral, aumento de 10%, isso há 2 anos atrás era inconcebível, né? Os hotéis do Rio de Janeiro estão 100% ocupados, né? O desemprego hoje no Rio de Janeiro, ou melhor, o emprego no Rio de Janeiro voltou aos níveis anteriores à pandemia. Acho que isso tudo, esses dados todos são dados positivos, né, que criam uma esperança de que 2022 será um ano melhor. E olha que nós estamos falando de um Estado que nos últimos anos tem tido o pior desempenho dentro da Federação Brasileira. Então, quando o Rio de Janeiro consegue, por exemplo, ocupar todos os hotéis, né? A pandemia está praticamente sob controle. Esse Ômicron, esse último danado vírus aí que surgiu, essa última variação, parece que ela é muito mais contagiosa, mas é muito menos mortal. Ela hospitaliza muito menos, o que, quem sabe, pode nos levar a crer que as próximas variações serão mais tênues. Então, isso tudo nos leva a realmente acreditar que a situação vai melhorar, né? Eu acho que 2022 será um ano melhor para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro e para o nosso país. Então, está aí o meu otimismo, a partir desses dados concretos que a gente está verificando que acontece aqui no Rio de Janeiro. Roberto, nós estamos no mato sem cachorro. Tirando a questão ideológica, tirando a questão da nossa preferência, tanto você quanto eu sabemos, e é isso que eu quero falar também com o Ciro, que os 2 candidatos que estão na frente, ou que se preconiza como os campeões de votos hoje, são absolutamente incompetentes para governar o Brasil. Um, porque já se provou, de todas as maneiras, que ele não está preocupado apenas com o Brasil, e sim com uma série de outras questões que quem tiver interesse pode buscar em livros, em depoimentos, nos processos em que ele foi julgado e condenado. E outro é, como vocês todos sabem, se não há uma boa banana, ele arruma uma para pisar em cima. Como é que nós vamos viver com esses 2 caras, hein, Roberto? Eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu tenho uma preferência muito clara pelo atual presidente.
eu reconheço que os filhos criaram alguns empecilhos para ele, mas é que eu havia falado antes, não existe nada perfeito. Eu acho que esse problema que o presidente tem, e que qualquer pai teria, não desvaloriza a boa administração dele. Você tem uma ideia, o desemprego, que já chegou a quase 15 milhões de pessoas, baixou para 12 milhões e está baixando. Eu acho que a expectativa é boa. O país foi sangrado durante mais de 10 anos pela esquerda. Todo mundo sabe disso, não tem nada pior. Ao passo que agora você vê o país, a arrecadação aumentando todo dia, né? Nós temos 2 problemas gravíssimos, ou melhor, 3 problemas. Né? O problema do desemprego, que parece estar se resolvendo, e o segundo problema é o problema da inflação, que gera fome, gera miséria, gera problemas seríssimos para as classes mais pobres. Isso tem que ser enfrentado. E, sob o ponto de vista das cidades, um problema sério também é o problema da população de rua. São esses os problemas que têm que ser enfrentados. E permeando, né, como pano de fundo disso tudo, e como um problema imediato e de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo, a questão da educação e da tecnologia, que eu acho que o governo Bolsonaro ou o governo que vier tem que fazer um plano quinquenal, quer dizer, um plano de 5 anos, prevendo, né, o que pode ser feito nas áreas fundamentais, infraestrutura, a industrialização, um plano industrial para o país, econômico, um plano educacional, cultural, isso tudo eu acho que deve ser feito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o governo atual, como o governo do Temer também, o Temer, dentro de pouco tempo, ajeitou mais ou menos as coisas. Tá? Preparou para ver a pandemia, que afetou o mundo inteiro. Né? Hoje se fala que a própria China está com problemas seríssimos, né? Que a China vai... Já li escutei até um cara no YouTube falar que a China vai estar para quebrar. Então, o mundo inteiro está enfrentando problemas, o Brasil está enfrentando. Então, eu acredito que a gente vai virar essa página. Né? Volto a dizer, uma questão que se discute muito pouco, que é a questão da educação e do desenvolvimento tecnológico. Acho que a educação tem que receber um tratamento ao nível do tratamento que o Brizola deu. Não sou brizolista, critico a administração do Brizola sobre vários aspectos, especialmente a questão da segurança, que me decepcionou em grande medida a partir de um determinado momento, mas uma coisa não se pode tirar do Brizola. O Brizola centralizou a administração dele na questão da educação. Se as outras administrações estaduais e nacionais tivessem a mesma preocupação dele, mesmo que as soluções não fossem as mesmas soluções que ele deu, mesmo que as escolas não seguissem o padrão dos CIEPs, mesmo que a inspiração do professor Darcy Ribeiro não fosse seguida, fosse adaptada, melhorada, enfim. Mas se houvesse a preocupação central na educação, a educação iria melhorar. Eu acho que, então, o Brasil precisa olhar todos os países que se desenvolveram muito nos últimos 50 anos, alguns saíram da miséria absoluta para uma riqueza pujante. Vietnã, alguns países da Ásia, todos eles tiveram esse crescimento e essa melhoria de vida das suas populações através de um processo educacional sério, competente, né? Autêntico, né? Uma coisa idealizada e levada com muito respeito. Então, eu acho que essa questão da segurança tem que ser vista. Agora, no mais, eu acho que o país está se recuperando, o desemprego está diminuindo, não é? Tem que enfrentar o problema da inflação, que gera muita pobreza, muita miséria, e a questão da educação, que eu acho que tem que voltar até a importância que, por exemplo, o Brizola deu no governo dele. Ô, Roberto, a grande questão é a seguinte: por mais que você defenda, e eu também defendo o governo Bolsonaro, se você tivesse que escolher quem você quiser, você é o técnico do Brasil, como se você fosse o técnico da seleção brasileira, dos políticos, e você tivesse a possibilidade de escolher quem você gostaria de ver na presidência da República, você convocaria o Bolsonaro para ser o presidente da República, é isso? Nesse exato momento que você me faz a pergunta, sim. Mas se você me desse mais algum tempo, talvez mais alguns dias, eu escolhesse um outro nome. Mas nesse momento eu não vejo ninguém mais adequado que ele. Por exemplo, a questão da monarquia.
Você pode ser contra a monarquia aqui no Brasil, mas você não pode ser contra a monarquia na Inglaterra, nem contra a Rainha Elizabeth, porque o povo gosta da monarquia e a Rainha Elizabeth tem uma aceitação popular lá insuperável. Hoje, aqui no Brasil, pelo apoio popular que ele tem e pelas qualidades principais dele, não é? Nós não vamos ter jamais um governo perfeito, né? Um governo sem falhas, um governante que consiga fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas nós vamos ter governantes melhores e governantes piores. E, nesse momento, ninguém melhor do que o Bolsonaro para dirigir o nosso país. O meu presidente é o Bolsonaro, né? Vou querer ter a liberdade de criticar ele todo dia, toda hora, todo momento ele cria problemas. Agora, por exemplo, selecionou, parece pelo noticiário, para dar aumento só para o pessoal da área da segurança, que são coisas desnecessárias, mas que geram uma reação brutal, por exemplo, na área do funcionalismo. As pessoas já querem fazer greve, alguns grupos e tal. Então, com todas essas bolas fora que ele dá toda hora, eu continuo achando que é o Bolsonaro. Não tem corrupção no governo dele, o Ronaldo. Ah, não, mas o filho comprou uma casa. Isso vai acontecer em todo o governo. Quem desgraçou o Getúlio Vargas foi o filho dele. Entendeu? Mas você não pode negar o Getúlio como um grande governante, né, que trouxe avanços incomensuráveis para o nosso país. Enfim, são essas coisas. Então, eu acho que hoje o governante é o Bolsonaro, né? E acho que quem não tem consciência disso e critica ele como uma crítica excessiva está se equivocando, especialmente quem não é esquerdista. Marcelo, quero agradecer a tua presença mais uma vez. Pô, prazer e uma honra, Ronaldo. A questão é a seguinte: nós temos hoje duas raias preferenciais na corrida presidencial. Hoje. Vai ser que amanhã um é o Bolsonaro, outro é o Lula. Honestamente falando, se eu, Ronaldo Gonleves, pudesse, eu não ficaria com nenhum dos dois. Não gosto do jeito do Bolsonaro, acho que não precisa ser tão agressivo. Eu até entendo essa agressividade toda, porque em alguns momentos eu também sou, mas eu acredito que o sujeito, quando preside uma república como o Brasil, ele tem que se ater aos ditames do cargo, da posição. Eu tenho críticas a ele, não gosto do comportamento dele, e não tenho a menor dúvida, depois de ter lido a organização, sobre os trâmites da conduta do Lula. Então, para mim, nenhum dos dois serve. Então, Marcelo, o que eu quero saber de você é se você tem expectativa benéfica para o Brasil com o quadro político que a gente tem por aí. Boa noite a todos, né? Eu sou otimista, assim, eu acho que o governo Bolsonaro, independente da personalidade dele, tem realizado os fazimentos que foram prometidos, né? Assim, não ter corrupção, as estatais estão dando lucro, né? Não há roubalheira, não há dinheiro enviado para o exterior, né, para os países ditatoriais como Cuba, Venezuela, Angola, toda essa turma, né? O Bolsonaro se cercou assim, na questão de relações internacionais com o presidente dos Estados Unidos e não com Ahmadinejad e Gaddafi, etc. Então isso já é uma coisa muito, muito positiva, né? Israel também, o Netanyahu, né? E assim, com a Europa, etc. Assim, os ministros são excelentes, né? Assim, principalmente o Tarcísio, que está fazendo coisas fantásticas, entendeu? Infraestrutura, assim, o incentivo às ferrovias estavam largadas e as ferrovias são um sinal de que um país progride, né? Porque assim, escoamento e logística fica beneficiado imensamente. Então, é um governo focado no progresso do país, entendeu? Independente do que o Bolsonaro fala ou das discussões, daquela questão realmente dele falar, assim, às vezes o que poderia poupar, não precisava, né? Mas, assim, eu sou otimista com relação ao Bolsonaro. Eu vou votar nele e acredito que ele possa fazer um segundo mandato excelente, entendeu? E vai botar mais 2 ministros do Supremo, o que vai minimizar
polaridade fortíssima e evidente que tem o Supremo, né? Assim. Então, eu acho que é super positivo. Eu acho que não tenho dúvida, né? E o Lula tem um histórico péssimo, né? Toda essa coisa que ele fez, o PT, e inclusive a questão da educação, né? Acabou com a educação no país, o Brasil em últimos lugares no PISA, né? Sobre o governo esquerdista, né? do Lula e Lula-petismo, enfim, né? E o bolivarianismo, que é um perigo para a América do Sul, né? Assim, essa questão perigosíssima do narco-estado, como se implantou na Venezuela, uma coisa horrorosa. Então, assim, eu acho que Bolsonaro é a opção e eu, por minha vez, vou votar nele realmente. Ciro, olha só, a minha pergunta é muito simples e eu quero colocar minha posição clara antes de mais nada. Você sabe que eu sou uma pessoa de direita, você é de esquerda. Eu tenho companheiros de direita e de esquerda, respeito o pensamento de cada pessoa, isso aí para mim não vale nada em termos de relacionamento humano. Não fecho a minha porta para ninguém pelo fato do sujeito pensar assim o assado, desde que o sujeito seja decente, digno e honesto, como eu entendo que todos os que vêm aqui a nosso convite são. Então, a nossa diferença tem a menor importância. Você está aqui para falar aquilo que você pensa, você sabe disso. Aqui não tem censura, cada um fala o que bem entende. Eu não tenho a menor dúvida de que o Lula, e principalmente quem não acredita nisso, basta dar uma lida nas declarações do Palocci, para entender bem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Lula andou no caminho errado em termos da corrupção no Brasil. Por outro lado, eu também não gosto do Bolsonaro, porque acho que ele ultrapassa determinadas circunstâncias que eu entendo que um presidente deva ter muito respeito pela liturgia de um cargo como de presidente da República do Brasil. E eu pergunto a você, se você tivesse, como eu perguntei ao Roberto Vitaliano, a prerrogativa de sozinho escolher alguém para presidir o Brasil, quem é que você escolheria? Eu não estou falando do quadro eleitoral que vem aí em 2022. Eu estou falando de todo e qualquer brasileiro. As nossas diferenças, elas são diferenças de humanidade, né? A Bahia está embaixo d'água e o presidente está andando de jet ski. Morreram quase 700 mil brasileiros. E o presidente diz que isso é mimimi, que isso é uma gripezinha. Quer dizer, eu não vejo humanidade numa pessoa e também não vejo o respeito ao ritual de uma presidência por uma pessoa que se comporta dessa maneira. O que se esperava é que o capitão, depois que ele eleito, ele fosse presidente de todos os brasileiros. Mas ele é um homem rancoroso, é um homem raivoso, é um homem que vive ameaçando a outra parte que não concorda com ele, que são os petralhas, que ele diz que tem que matar, que tem que acabar. Dizer que nós implantamos aqui uma república bolivariana, isso tudo é falta de conhecimento da história, né? Porque Simão Bolívar, se fosse uma república bolivariana, o que Simão Bolívar fez na América foi nos libertar dos colonizadores europeus que vieram aqui, que escravizaram os negros, que exterminaram os índios. E Simão Bolívar tem esse retrato na história da América. Simão Bolívar libertou várias colônias espanholas, não uma apenas. Não foi só a Venezuela, foi a Colômbia, foi o Equador, foi a Argentina, foram várias repúblicas que Simão Bolívar, graças à sua experiência militar e à sua bravura, ele libertou. Então, quem joga pedra em Simão Bolívar, quem joga pedra em Paulo Freire tirou o nosso país do analfabetismo. Paulo Freire é um homem respeitado mundialmente. Paulo Freire é o brasileiro mais citado em todas as universidades norte-americanas.
como exemplo. Então, um governo que fala mal de Paulo Freire, isso não é um governo. Isso, na verdade, olhar esse tipo de discurso do ódio, ele só vai nos dividir cada vez mais, ele não nos une. O presidente devia deixar seu jet ski e ir pessoalmente, mostrar solidariedade ao povo da Bahia que está debaixo d'água, independente do governador da Bahia ser desse ou daquele estado, são todos brasileiros. Então, eu não sei como as pessoas conseguem olhar para seus filhos, né? Para seus próprios filhos, sem humanidade. Todos nós somos seres humanos. O discurso dessas pessoas é de bandido bom, é bandido morto, ou seja, o discurso dessas pessoas é de necropolítica. É um discurso de racismo, de homofobia. Esse discurso não é um discurso de um presidente. O presidente, ele tem que ser presidente de todos os brasileiros. Ele não pode ser um homem racista, ele não pode dizer que negro não serve nem para procriar porque é muito gordo, porque tem que pesar por arroba. Isto não é o ritual de um presidente da República. Então, se eu pudesse escolher um presidente para o Brasil, eu escolheria o Pepe Mujica. Mas como ele é uruguaio, eu fico com o Luiz Inácio Lula da Silva, que é um homem que tem uma história de vida, de sofrimento, um homem que sabe o que foi a fome, conheceu o frio, um homem que foi um operário e subiu na escala social até chegar à presidência da República. Foi um homem que tirou milhões de pessoas. Isso não é dito por lulistas nem por petistas, que eu não sou lulista e eu não sou petista. E a coisa é outra bem diferente. Mas, nesse momento, e ouvindo a sua pergunta, e respondendo a sua pergunta, foi um homem que tirou o Brasil do mapa da fome. E quem diz isso são as instituições internacionais. São as instituições internacionais, é a ONU, é a Unicef. Você acredita que, no tempo do Lula e da Dilma, o Brasil foi roubado por esses companheiros ou não? Meu amigo, o Brasil é roubado desde 1500. Não, mas não foi isso que eu te perguntei. Não foi isso que eu te perguntei. Ele foi roubado desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e já era roubado pelos índios, eu já sei. Eu quero saber de você se o Lula roubou o Brasil. Se você me disser que não, eu vou te perguntar, e o Palocci? É maluco, é mentiroso, é raivoso, é o quê? O que o Palocci falou é mentira? Eu não sei o que você acha de uma forma moderna de tortura chamada delação premiada. Sabe o que é uma delação? Sabe o que é uma delação? Sabe o que é uma delação premiada? É uma forma moderna de tortura. Que você chega para o delator e diz assim, olha aqui, se você disser que o Ciro vendeu sentença, e eu estou falando realidade, tá? Não estou inventando, não. Se você disser que o Ciro vendeu sentença por R$50 mil, a tua pena de 40 anos vai passar para 4 e você vai cumprir regime aberto. Aí esse pobre delator, que é um fraco, que na verdade é um traidor, que na verdade é um caguete, que na verdade é um homem que trai os seus pares em troca de pena, ou em troca de dinheiro, ou em troca do quê? Só uma parte, se você perguntar a um delator, ele vai dizer o que você, Ministério Público, quiser. O que o Ministério... E isso já está comprovado. O dinheiro que o pessoal devolveu. Essa Vaza Jato já demonstrou que os procuradores da República, que tinham toda a nossa credibilidade, que tinham toda a nossa fé, eles traíram a fé pública e criaram uma lava-jato para perseguir inimigos. Para perseguir inimigos, Ronaldo, disseram que eu vendi sentença. Para perseguir inimigos, Ronaldo, dizem o que... E você tem a palavra de um bandido, que é o Palocci,
como foi o meu delator, que é beneficiado. Palocci nunca teve preso. Por que Palocci nunca teve preso se ele é ladrão? Ele nunca teve preso, porque ele negociou a liberdade dele para dizer o que os procuradores queriam. O que os procuradores queriam? Dizer que o Lula roubou. O que o Lula roubou? E o dinheiro devolvido? O que você acha do dinheiro devolvido? Bilhões devolvidos. O dinheiro devolvido foi devolvido pelos empresários. Então, sabe? Delação premiada. Eles diziam que o Lula era o chefe e estavam devolvendo. Você sabe o que o Brasil... Você está com a palavra ou você quer que eu fale? Você sabe o que aconteceu com o Brasil? O Brasil faliu a Lava Jato, empresas grandiosas que estavam no mercado internacional e o Império Norte-Americano destruiu com a Lava Jato, comprando o seu Sérgio Moro, comprando os seus procuradores, para derrubar uma presidenta eleita, para interferir num país onde eles não têm nada a ver, como eles interferem no mundo. Os Estados interferem em todos os países do Império da Modernidade. Eles interferem com guerras, eles inventaram que Gaddafi estava numa guerra sanitária, eles mentem para o mundo, eles controlam a comunicação mundial e só otário acredita neles, só otário acredita no Império Americano. O Império Americano derruba aquilo que é contra os interesses deles. Contra os interesses deles. Como eles estão querendo, estão com a pulga atrás da orelha com a China. Mas com a China eles não vão encarar a China, porque se eles encararem a China, é o fim deles. Né? Então, lamentavelmente, essa guerra que vocês querem fazer, deixa a gente vencer nas eleições. Nós vamos vencer as eleições. Não adianta esse negócio de fake news, esse negócio de inventar mentira, esse negócio de você dizer, e o dinheiro que... Tá bom, e o dinheiro que foi devolvido? Estava onde o dinheiro? Quem devolveu para quem? Quem levou esse dinheiro? Foi o Lula? Quer que eu diga? Foi o Lula? Quero, diga. Diga e prove. Todos eles, o senhor Paulo Roberto Costa devolveu dizendo que o Lula era o chefe. O outro, Pedro Baruch, com o gerente da Petrobras, com 100 milhões de dólares no banco. Bom, tudo bem, doutor Dalan, caramba. E outra coisa, o senhor está acusando o presidente de racismo. Fala do Lula. Então, o Palocci, por exemplo, o Palocci, que era o cara, mão direita do Lula, disse tudo, que o Lula é o chefe da quadrilha. Marcelo, me dá um minutinho só. Meu querido Ciro Darlan, cada um de nós acredita naquilo que quer acreditar. Se você acha que o Lula é um cara honesto, é o teu direito. Eu só sugeriria a você que lesse o livro que conta a história da Odebrecht. Você pode me dizer o seguinte, isso aí não vale nada. Tá bem. Você acredita naquilo que você quer. De repente, a Petrobras começa a dar lucro, os fundos de pensão voltam a funcionar, todas as estatais passam a conviver com contas no azul, o que não acontecia nesse tempo todo, em que houve a quebra de várias das fundações de seguridade, do Correio e de outras que todos nós conhecemos. Cara, negar que o Bolsonaro é inapto, eu não faço, eu não tenho coragem. Agora, por outro lado, também negar que o Lula é honesto, negar que ele é desonesto, não é negar que ele é honesto, negar que ele é desonesto, eu acho que, não tem como, cara. Não tem como. É possível que o Sérgio Moro tenha efetivamente errado na condução dos processos, ele não podia ser processado aqui, não podia ser processado ali. Ele não vai ser processado em lugar nenhum, porque os casos dele estão na iminência, todos eles, de passarem do prazo. Então, esse negócio todo, cara, se a gente começa, e esse é o meu problema, por isso eu te perguntei quem você escolheria. Você escolheu o Lula. Eu não escolheria o Bolsonaro, mas também não escolheria o Lula. Quando você fala de Simão Bolívar, nós não estamos tratando da questão bolivariana
de 300 anos atrás. Nós estamos tratando da questão bolivariana de hoje. Nós estamos tratando da URSAL. Nós estamos tratando da ligação desses companheiros de esquerda com Cuba, com a Venezuela, com o Irã, com esses países que são, na minha avaliação, talvez você pense o contrário, um modelo que eu não quero admitir para o meu país. Então, a gente tem... Esse é o grande problema. Ele, o Bolsonaro, que não soube ser presidente de todos os brasileiros, eu concordo com você, ele não é pior do que o Lula, que também não é melhor do que ele. Para mim, na minha avaliação, nós estamos no mato sem cachorro. Vamos lá. Marcelo, depois Roberto. Tá bom. Primeiro ponto, o senhor Ciro Darlan acusou o presidente de racista. O melhor amigo dele, o Hélio Negão, é negro. Então, como é que pode esse negócio de racismo se o amigo querido dele, amigo do coração, sempre do lado dele, o Hélio Negão? Bom, e o presidente, no início da enchente lá da Bahia, ele estava lá. E depois ele delegou aos seus ministros que tomassem providências enérgicas para ajudar o povo da Bahia. A questão do bolivarianismo, tem a questão do Bolívar lá no passado e o bolivarianismo hoje em dia. O bolivarianismo de hoje em dia é o narco-estado venezuelano, que está mandando paulada em cima do povo, uma tirania, Nicolás Maduro e herança de Hugo Chávez. A questão da opção de votar, eu vou votar no presidente Bolsonaro, e é um direito que eu tenho, direito pessoal, entendeu? É uma coisa minha e eu vou votar naquele que é minha preferência. E não sou fascista, nem racista, nem machista, nem nada disso por causa da minha opção. Eu não vou votar num ladrão, eu acho o Lula um ladrão. Dá licença, foi condenado em 3 instâncias e com provas robustas. E eu não acredito no Lula, nem no lulopetismo, que afundou, ao contrário do que o senhor disse, o lulopetismo afundou a educação. O Brasil está nos últimos lugares do PISA. O governo Bolsonaro pegou o Brasil nos últimos lugares do PISA. Foi isso que a herança do lulopetismo no Brasil. Entendeu? É isso que eu tinha para dizer. Roberto Vitaliano. Olha, esse tipo de discussão, né, é muito... As questões são muito subjetivas e muito pessoais. Agora, a natureza das coisas não pode ser mudada. Eu, por exemplo, com relação aos julgamentos feitos em Curitiba eu sempre critiquei o Moro, sempre achei que ele, do seu ponto de vista processual, o que acabou acontecendo foi isso. Às vezes parece até que foi de propósito. As provas estão aí, né? Eu acho que o Ciro tem a grande parte de razão no que ele diz com relação a essa delação premiada, né? Eu acho que isso gerou realmente situações em que o sujeito não tinha alternativa a não se acusar para se livrar, às vezes, apesar de eu achar que os caras não falaram mentira, mas eles foram obrigados a falar a verdade para se beneficiarem, porque se conta aí que o sujeito... Me dá uma parte aí, rápido. Pode falar. Essa semana que passou, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu conheço, e eu tenho muita liberdade com o Ciro, porque adoro ele sabe disso, não interessa a posição política dele, como para ele também não interessa a minha, nós somos amigos. Eu queria que ele ouvisse o que eu vou dizer. E o cara me perguntou o seguinte: como é que você coloca, como é que você está numa chapa no Conselho do Flamengo com o Ciro Darlan, que é um cara que vem de sentença, que é pedófilo, que é isso, que é aquilo outro. Eu falei, olha, não vem com essa conversa para cima de mim, não. O Ciro é meu amigo, o Ciro é um homem de bem, o Ciro é um camarada que teve uma briga com uma das instituições mais poderosas do mundo, e nada disso que você está me dizendo aí é verdade. Eu conheço o Ciro pessoalmente, tenho o maior prazer, a maior alegria de ser amigo dele, e muito amigo. Se amanhã o Ciro me assoviar, que ele tiver com algum problema, eu vou sair correndo para ajudá-lo, como eu tenho certeza que ele vai fazer a mesma coisa comigo. Agora, o que o Ciro pensa do bolivarianismo, do Lula, dessas merda toda aí, e o que eu penso do Bolsonaro, da direita,
da livre iniciativa, isso é problema meu, e o que ele pensa é problema dele, cara. Então, o que eu entendo é o seguinte: nós não podemos ter raiva das pessoas por elas serem diferentes da gente. O que o Ciro falou da questão da delação premiada, que é uma tortura, além da tortura da delação premiada, porque o camarada fica com a porta aberta para poder sair correndo, ele ainda é torturado fisicamente também. Não é um ou outro, não. Tem alguns casos desses que a gente conhece. Eu não topo nada disso, mas, por outro lado, eu não entendo, Ciro, como é que vocês, e isso é para depois que o Roberto acabar de falar, você não precisa me responder agora, como é que vocês tapam o sol com a peneira com relação ao PT e ao Lula, cara? Leia esse livro chamado A Organização. Você vai ficar de cabelo em pé, se é que você ainda tem cabelo, porque o meu cabelo, a minha careca aqui, ó, ficou em pé depois que eu li esse livro. O que eu queria dizer, Roberto, é que o que o Ciro falou nessa linha da delação premiada, as coisas que inventaram contra ele são verdadeiras, como inventam contra qualquer um, quando é o caso. Mas, pô, não é possível tanta gente falando tanta coisa e as condenações que o cara recebeu. Então, Roberto, você parou aí na hora do que você estava falando do Moro, que ele errou e tal, e eu te interrompi. Eu achei que eu precisava falar isso para o Ciro ouvir e a gente entender em que tipo de patamar a gente tá envolvido aqui com essa história. Então, com a questão, a delação premiada. Então, o sujeito, às vezes, fazia a delação premiada falando a verdade, porque a delação premiada sozinha não vale como prova, ela depende de outros elementos. Tá? O sujeito falou que recebeu, que ia dar 15 mil reais, não sei para quem, aí filmaram o cara correndo com a mala. Quer dizer, não foi só a delação, foi a delação e o cara sendo filmado. Agora, com relação ao Ciro, eu também subscrevo. Eu conheço o Ciro de perto, já trabalhamos juntos, eu na Defensoria Pública, ele na magistratura, conduzindo lá a vara da infância e da adolescência. Eu sei, conheço ele de perto, sei que é uma pessoa correta. E o que aconteceu foi o seguinte: as delações da Lava Jato basicamente são verdadeiras. O sujeito era pressionado a falar a verdade da seguinte maneira: olha, o problema é o seguinte, não é só você que vai ser preso, não. Vou prender sua mulher, vou prender seu filho, vou prender seu neto, e vou prender a criança que está na barriga da sua bisneta para nascer. O cara, então, falava a verdade. Essa que é a verdade. Só que outros aproveitaram e aprenderam. Bom, a maneira de eu sair desse imbróglio todo é inventar uma história. E aí eu estou com o Ciro. Aí o cara inventa uma história e transforma isso em delação premiada. O Moro, com relação à forma, processualmente é muito fraco. Ele criou condições para que o processo do Lula fosse anulado. O Supremo Tribunal demorou muito a reconhecer uma coisa que tinha que ter reconhecido no início. Agora, as provas estão aí. O Lula aparece no apartamento com o dono da empresa, porra. O apartamento não é do Lula. O Lula vai lá e só tira essa parede, coloca um elevador. O cara vai e diz que foi lá porque o apartamento era do Lula. O Lula hoje é um homem milionário. Eu não sei como se consegue ficar milionário só fazendo política. Então, isso são evidências. Agora, sob o ponto de vista processual, eu não acho nem que a anulação... Só para a gente não deixar esse item em aberto, o Fernando Henrique também é milionário, professor de sociologia. Tem apartamento na Avenida Foch, em Paris. É uma outra questão também. Quanto é que deve custar um kitnet sem banheiro em Paris, na Avenida Foch? Eu não vou defender o Fernando Henrique. Até porque o tema não é Fernando Henrique. Então, eu acho o seguinte, as provas existem. Agora, isso deixou de ser julgamento feito pelo judiciário para ser feito pelo povo. Se o povo achar que o Lula, apesar disso tudo, apesar de todas essas evidências, é a natureza das coisas. Não dá. O Palocci, que para mim, dentro do PT, era o cara mais qualificado. Você perguntou quem escolheria para presidente da República. Se eu tivesse que escolher dentro do PT alguém para ser presidente da República, eu escolheria o Palocci. Era o cara mais preparado do PT, mais ponderado, mais equilibrado. Não mentiu. Ele não tinha por que inventar aquela história toda. Ele estava dentro do poder, entendeu? É inacreditável que o cara
vai inventar todas as... Ah, mas o Palocci está solto, diz o Ciro. Todos eles estão soltos. Todos eles. Menos o Sérgio Cabral. Menos o Sérgio Cabral. Então, todos estão soltos. Enfim, quer dizer, isso é um escândalo, realmente. Agora, concordo com o Ciro, sim. A delação premiada fez com que o cara que tinha culpa no cartório acusava um juiz, acusava um promotor, levianamente, para se livrar do processo. Tal o valor que a delação premiada teve. Eu acho que a delação premiada é um instituto que interessa ao réu, alguns advogados são contra. Agora, você também não pode transformar o país numa máfia. Quer dizer, ninguém pode falar a verdade. O cara o direito penal brasileiro sempre melhorou a situação do réu quando ele falava a verdade. Só que esse entendimento evoluiu para a delação premiada, no sentido em que o cara, inclusive, podia se livrar de um processo simplesmente falando a verdade. Com relação ao Bolsonaro, tudo isso que está se falando, agora, uma coisa é certa, o Bolsonaro não se transformou nisso na presidência da República. Ele sempre foi isso. Ele sempre foi... Quando acusar o Joaquim, o ministro Joaquim, disse, o único cara honesto aí desses caras todos é o Bolsonaro. Tem depoimentos. Agora, o problema do filho, negócio da rachadinha, que parece que é uma instituição generalizada no legislativo, né? Eu acho que isso complicou a vida dele. Agora, isso que ele sempre foi. Ele sempre falou palavrão, ele sempre foi grosseiro. Concordo com o Ciro, por exemplo, como ele diz que a vida, o sujeito vai morrer, a vida é assim, todo mundo morre. Ele, como presidente da República, não pode falar isso. Ele tem que se preocupar, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que olhar para o lado dele, para a mulher dele, para os filhos dele, para os netos dele, entendeu? Para os amigos, para o ser humano, enfim, e manifestar solidariedade. Eu acho que o Ciro está certo nisso. São essas coisas que o Bolsonaro cria contra ele, que às vezes ofusca a infinita melhor administração dele no pé do governo do Lula. Agora, por outro lado também, nós temos o depoimento do Bolsonaro, não, do presidente dos Estados Unidos que antecedeu o... Trump. Não, o Black. Obama. Você acha que a informação do Obama foi de ler no jornal? Não, ele tem informação quente do sistema de investigação, do sistema secreto dos Estados Unidos. Então, ele fala que o Lula realmente se envolveu em corrupção. Ele lamenta que o cara que criou tanta expectativa no mundo, a quem ele chamou de o cara, né? Ele disse, olha, ele faz referência, inclusive, a uma época nos Estados Unidos em que havia corrupção entre os políticos. Ele cita até o nome do grupo. E ele coloca o Lula nessa situação. Então, não há nenhuma dúvida quanto a isso. As pessoas, você vê petistas de grande honorabilidade que abandonaram o PT e reconhecem isso. Foi uma decepção para mim também, que nunca foi petista. Eu digo, o Lula é a grande esperança do Brasil, que ele mostra que qualquer brasileiro tenha nascido como tiver nascido, tem condições de chegar ao topo. Mas ele decepcionou. E hoje, entre os dois, eu não tenho a minimíssima dúvida em escolher o Bolsonaro. Com todos eles, falar palavrão, ser grosseiro, foi no Nordeste, na Bahia, liberou dinheiro imediatamente para a Bahia, 2 milhões, não foi discurso, não, que vai providenciar, que vai abrir licitação, não, a grana foi imediatamente, mandou 5 ministros para lá, os caras não passaram só de avião, não, os caras foram pisar na água lá, estão lá ajudando lá de todas as maneiras a situação da Bahia. Então, eu acho que o governo dele é bom. A crítica maior que eu faço não é nem a grosseria dele, a insensibilidade dele, né? A franqueza desnecessária, mal educada dele. A crítica que eu faço ao governo dele, e aí nesse momento eu me lembro do Brizola, é com relação à educação. E volto a dizer, não quero dizer que o caminho que o Brizola escolheu para a educação fosse o melhor. O que eu quero dizer é que o Brizola colocou no centro da administração dele a questão da educação. E isso que está faltando nos governos brasileiros. Não, a questão relevante agora, que está em vigência e tal, é a delação do Carvajal, né, o chefe de inteligência na Venezuela, falando que o PT recebia o dinheiro do narcotráfico e tudo mais, e vamos aguardar aí, porque ele foi extraditado para os Estados Unidos, e eu acho que ele vai falar mais ainda, mais coisas ainda. A questão da delação, tudo bem que foi uma coisa forçada e tudo mais, mas foram devolvidos bilhões
de dinheiro desviado, de dinheiro roubado, entendeu? E aí esse pessoal que devolveu o dinheiro, fazendo a delação, porque, como disse o Roberto, a delação, o cara tem que estar alicerçado em muitas provas, né, e tal, porque senão não adianta nada, não vale nada. E ele até piora a situação dele, entendeu? Mas, assim, a delação premiada, nesse sentido, o pessoal devolveu bilhões. Só o gerente da Petrobras, Pedro Barusco, devolveu 100 milhões de dólares. E os outros tantos devolveram tudo. O Léo Pinheiro, né? Daquela construtora que fez a reforma. Da construtora do Triplex. Isso. Então, ele falou que o Lula era o cara, que o apartamento era dele e tal, e pronto, botou tudo ali, fez a delação também. Mas, senhora, ninguém tem. Uma pessoa em sã consciência não pode ter nenhuma dúvida de que uma empreiteira gasta 500 ou 600 mil reais para reformar um apartamento, e dando um apartamento a essa pessoa, seja lá quem for, que o cara não é o dono do apartamento. É claro que o cara é o dono do apartamento. Agora, ele quer negar, a justiça não quer permitir a ele, através do Supremo Tribunal Federal, que vá em cana e vão anular os processos dele, tá bem. Me engana que eu gosto, né, cara? Para mim. Foi condenado em 3 instâncias, não é só o Sérgio Moro. Né? Tribunal Regional Federal e Supremo Tribunal... Tribunal Superior de Justiça, entendeu? Então foi 3 instâncias condenadas. Muita gente condenou. Não foi o Sérgio Moro só, não. Mas vamos lá. É isso que eu tenho a dizer. Tá bom. Eu acho também que a delação premiada no caso do Lula, os caras falaram a verdade para livrar a pele deles, mas falaram a verdade e que essa verdade foi comprovada posteriormente através de outras provas, né? Com relação à sentença do Moro, confirmada pelos outros tribunais, né, eles julgaram com as provas. A questão foi processual, a questão não foi de direito material. Sob o ponto de vista do direito material, o Supremo Tribunal não julgou. O Supremo Tribunal não disse, olha, o Lula é inocente. O Supremo Tribunal disse o seguinte, olha, esse processo não podia ter sido julgado em Curitiba, esse processo tinha que ter sido julgado em Brasília, esse processo tinha que ter sido julgado pela Justiça Eleitoral ou coisa assim. Mas o Supremo não questionou a prova, né? A prova da condenação, questionou o processo. Né? E quanto ao processo, eu sempre critiquei o Moro. O Moro, na verdade, criou condições para que o Supremo anulasse o processo. Agora, a crítica que se faz ao Supremo, e a que eu fiz, é que o Supremo, depois de ter arguído a incompetência da Justiça de Curitiba, desde o início do processo, o Supremo demorou 2 ou 3 anos para reconhecer uma coisa que, de cara, os advogados, aliás, competentes advogados, levaram ao Supremo. O Supremo poderia ter decidido aquilo logo de cara e teria tido o tempo do processo ser julgado e aí ele seria condenado ou seria absolvido, que levou à conclusão do Moro e dos outros juízes, do colegiado dos tribunais superiores, a condenar o Lula e a condenar uma porção deles que foi tudo anulado. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV, o primeiro de 2022. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, esperamos você, ou em todos os horários que você já conhece e pode nos acompanhar. Nos vemos lá!